Você já imaginou chegar no final do mês e receber uma renda que não é proveniente do seu trabalho, do seu salário, do seu emprego? E esse é um dos motivos que fazem muitas pessoas começarem ou colocarem os fundos imobiliários na sua carteira de investimentos, a renda mensal. E nesse vídeo a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso. Como construir uma renda mensal com fundos imobiliários? E não, você não precisa ser especialista para isso. E basicamente nesse vídeo a gente vai estar passando por 3 pontos. O primeiro, o que são os fundos imobiliários, a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso. O segundo ponto, como eles funcionam. E, de fato, o terceiro ponto, como criar essa renda com essa classe de investimentos. Quando a gente fala de fundos imobiliários, basicamente a gente tem 2 grandes grupos dessa classe de investimentos. Primeiro que são os fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles fundos imobiliários que possuem em si o prédio, o galpão logístico, o shopping, em si o imóvel físico. Segundo grupo, os fundos imobiliários de papel. E a gente vai estar conversando, eu vou conseguir mostrar na tela do meu computador para você. E acho que você vai conseguir entender de maneira bem fácil. O que são os fundos imobiliários? Basicamente, quando um grande grupo de pessoas ele se une para investir de maneira conjunta em imóveis com o intuito de receber aluguéis mensais. Ou seja, uma pessoa só talvez não conseguisse comprar um prédio, um galpão logístico, então ela se une com mais pessoas com o intuito ali de investir, de conseguir comprar um imóvel em si, ou uma participação dele, para receber aluguéis mensais. Basicamente é assim que os fundos imobiliários de tijolo funcionam. E onde entra a renda que é distribuída para esses investidores aqui? Ela vem das empresas. Muito provavelmente você conhece essas 4 empresas aqui: Amazon, Coca-Cola, Mercado Livre e Ambev. Muito provavelmente já consumiu produtos e serviços dessas empresas. Mas para exemplo do vídeo aqui, vamos estar utilizando a Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa mundialmente conhecida, muito provavelmente ali com pontos de logística em todos os estados do país. E esses pontos, esses galpões logísticos, em geral não são da Coca-Cola. Ela prefere locar esses imóveis porque é mais fácil, quando ela não quiser mais estar naquele imóvel, quando ela quiser trocar de imóvel, ir para um imóvel maior, com uma oportunidade melhor, ela pode simplesmente cancelar o contrato, encerrar o contrato, pagar a multa ali e trocar de imóvel, trocar de região, trocar de cidade. Então muitas dessas empresas preferem não construir o imóvel, já que para elas é mais fácil ela locar por conta dessa questão de talvez uma mudança, uma logística, uma oportunidade de um imóvel ou uma região melhor. Então elas preferem locar. Como essas empresas não têm esse imóvel não é delas, elas preferem locar, obviamente esse imóvel é de alguém. E esse imóvel geralmente são dos fundos imobiliários. Como exemplo da Coca-Cola, ela precisa de galpões logísticos para realizar suas operações de logística, armazenar seus produtos, fazer a questão de logística de entregas. Então ela precisa desses galpões logísticos aqui localizados na beira das rodovias, quando você provavelmente já viu aí rodando em alguma rodovia perto ou próxima da sua cidade, esses galpões logísticos aqui. Então ela, juntamente ao fundo imobiliário, faz o quê? A locação de um imóvel. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Vamos supor que ele esteja na cidade de Campinas. A Coca-Cola gostou do imóvel, é um imóvel que vai servir para as operações de logística que ela pretende fazer na região, então ela decide contratar, junto ao fundo imobiliário ali, o contrato de locação, fazer a locação desse imóvel. Como esse imóvel não é dela, ela tem que fazer o quê? O pagamento de aluguéis mensais para o fundo imobiliário. E é justamente daí que vem a renda que é distribuída para nós, investidores. Dos aluguéis mensais pagos pelas empresas que locam esses imóveis dos fundos imobiliários. Basicamente é assim que funciona um fundo imobiliário de tijolo. E a gente consegue ver isso aqui na prática. Ó. Esse é o relatório do fundo imobiliário BTLG, o fundo imobiliário de logística. A gente consegue ver aqui alguns dos top 20 locatários desse fundo. Açaí, Amazon, BRF, Mercado Livre, Shopee, ou seja, empresas gigantes ali que precisam de galpões logísticos para suas operações ali de distribuição, de armazenamento, de estoque de seus produtos para as entregas. E a gente consegue ver aqui embaixo, descendo aqui o relatório, esses imóveis, como eu mostrei lá no exemplo para você. BTLG SBC, BTLG Osasco, BTLG Jundiaí, Ribeirão Preto, Mauá 2, Santo André. Lembrando, é claro, que isso não é nenhuma recomendação de compra nem de venda desse fundo imobiliário. Não é recomendação de investimento. Tá, Gabriel, mas como funciona o fundo imobiliário de papel? Consigo te mostrar aqui embaixo. Fundo imobiliário de papel, ele não possui imóveis físicos, não possui prédios, não possui shoppings, não possui
galpões logísticos, lajes comerciais, escritórios comerciais. Ele basicamente tem o dinheiro e empresta para empresas que querem investir no setor imobiliário. Vamos supor que a empresa queira construir um prédio, queira construir um resort, um galpão logístico, mas ela não tem esse dinheiro. Ela chega ao fundo imobiliário, eles literalmente assinam ali um contrato, um papel, por isso o nome fundo imobiliário de papel, garantindo que o fundo imobiliário vai emprestar o dinheiro para essa empresa realizar essa obra, esse empreendimento, e essa empresa vai fazer o pagamento desse dinheiro pego pelo empréstimo ali, corrigido com juros. E é justamente daí, dessa renda paga pela empresa para o fundo imobiliário, que vem os aluguéis distribuídos para os cotistas. Então essa é a diferença e como funciona um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel. Mas agora eu quero saber de você. Você já investe em fundos imobiliários ou está apenas pesquisando com a intenção de começar a investir? Diz aqui para mim. E para esses cálculos da nossa criação aqui no vídeo da construção da fonte de renda através dos fundos imobiliários, a gente vai utilizar dois fundos aqui. O BTLG, que eu já abri o relatório gerencial para mostrar os fundos, os imóveis dele para você. A gente vai estar utilizando o BTLG e a gente precisa basicamente de dois valores. O valor da cota, R$ 100,54, para a gente fazer o cálculo ali logo mais na planilha. E o último rendimento pago, que é o rendimento de 81 centavos. E o outro fundo imobiliário é o KNCR11, fundo da Kinea, cotação R$ 105,91 e o último rendimento pago, rendimento de 1,25. A gente vai estar utilizando o último rendimento pago, mas aqui no Investidor 10 você consegue ver aqui de forma mensal, você consegue filtrar de forma anual como anda a questão da distribuição dos rendimentos do fundo. Não é o tema, não é o que a gente vai focar no vídeo, mas é uma informação caso você queira consultar. Inclusive foi um dividendo acima um pouco da média distribuído pelo fundo. Ele costuma pagar ali um pouco mais de R$ 1,00, R$ 1,10, é a média dele. Já agora aqui na planilha, a gente vai colocar, vai preencher aqui, BTLG, preço da cota R$ 100,54. O KNCR R$ 105,91. Último rendimento do BTLG, rendimento de 81 centavos, do KNCR, rendimento de 1,25. Agora, se você quisesse receber com o BTLG um pouco mais ali de R$ 100, você ia precisar de 124 cotas para receber R$ 100,44, já que o último rendimento a gente está fazendo, é claro, com base no último rendimento. Só como é renda variável, a renda mensal pode variar um pouquinho ali, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas com foco no último rendimento, foi um rendimento de 81 centavos, 124 cotas para receber R$ 100 por mês. Caso você desejasse receber R$ 500 por mês, ou deseje receber um pouco mais de R$ 500 por mês lá na frente, você vai precisar de 618 cotas. É claro, com base nos números de hoje, tendo investido um pouco mais de R$62 mil. Agora vamos focar aqui no KNCR. Se você desejasse receber os mesmos R$ 100 do KNCR, 80 cotas já seriam o bastante para receber esse valor, já que ele pagou com base no último rendimento 1,25. Vamos focar aqui agora, se você quisesse receber um salário mínimo. O salário mínimo hoje, R$ 1.621. Para atingir esse valor com o KNCR, você ia precisar de 1.297 cotas, tendo investido um pouco mais de R$ 137 mil. Você olha esses valores, um pouco mais de R$ 62 mil para receber 500, um pouco mais de 137 para receber um salário mínimo. Você olha esses valores, muito provavelmente, talvez, venha ficar assustado com esses valores. Pô, investir mais de 100 mil reais, mais de 62 mil reais para receber só isso? Você tem que entender que isso é renda passiva, é diferente de renda ativa. Você ir lá e trabalhar, como a gente conversou um pouco atrás. Renda ativa, você vai, trabalha, recebe seu salário, recebe distribuição de lucro, enfim. Você tem que despender do seu tempo para receber a renda. Quando é renda passiva, você não precisa despender do seu tempo. O dinheiro, o ativo que você investiu, faz esse dinheiro de forma totalmente passiva para você. Você não precisa trabalhar por ele. Então, o ideal, se você visa receber uma certa quantia de um fundo imobiliário, que você vai escalando essa quantidade ao longo do tempo. Eu vou focar em primeiro receber ali meus primeiros R$50 do KNCR. Você vai acumulando cotas ao longo do tempo, visando receber esses R$50 ao longo do tempo. Depois você atingiu esse valor? Eu quero receber R$20, R$50, R$100 que seja, do fundo imobiliário, por exemplo, o BTLG, que a gente utilizou no vídeo de hoje. Vai escalando, vai acumulando cotas até você atingir esse valor.
não olha para esse valor cheio aqui, um pouco mais de 137 mil, mais de 62 mil reais, recebendo essa renda mensal de 500 do salário mínimo aqui. É claro que vai demorar muito tempo caso você não tenha esses valores para investir de uma vez. Mas a gente está falando de investimentos visando um longo prazo. Você vai acumulando cotas ao longo do tempo e vai aumentando a sua renda ao longo dos meses. E não, você não vai viver de renda, você não vai viver de dividendos, ou pelo menos ter um bom complemento de renda amanhã, no mês seguinte. Ou você tem muito dinheiro para investir essa boa quantia, essa grande quantia de uma vez, ou seja, de forma diversificada, ou você vai construindo esse patrimônio ao longo do tempo. São duas frentes. Caso você não tenha essa grande quantia de dinheiro para investir em uma pancada só, de uma vez só, e construir essa carteira bem estruturada para você vir recebendo dividendos ao longo do tempo, você vai precisar ir construindo essa carteira, ir construindo essas posições, essa quantidade de cotas ao longo do tempo, ou seja, criando essa renda mensal crescente ao longo do tempo. E eu gosto bastante dessa imagem aqui que reflete basicamente isso. O processo, o crescimento vai levar tempo. Aqui a gente tem um bonequinho, ó, investindo, colocando um quadradinho. Passado um tempo depois, ele já tem um pouco mais de quadradinhos ali de dinheiro. Várias décadas depois, muito provavelmente, ele já está em cima, já está usufruindo dessa quantidade de quadradinhos aqui de dinheiro que ele colocou. Ou seja, muito provavelmente um patrimônio foi construído ao longo do tempo. E é isso que eu quero trazer como lição, como mensagem principal para você nesse vídeo. O processo de criação de renda com os fundos imobiliários na nossa carteira é um processo que vai levar tempo. É um processo que você precisa de tempo para ir acumulando cotas, fazendo essa renda mensal crescer automaticamente. É claro que quanto mais cotas, mais renda, é bem proporcional. Então você precisa de tempo para isso, para chegar lá na frente e ter um patrimônio que te gere uma renda tranquila, que te traga tranquilidade e segurança. Agora eu quero saber de você, diz aqui para mim nos comentários, o quanto você quer estar recebendo de renda mensal com os fundos imobiliários daqui a 20 anos? Diz aqui para mim nos comentários. E nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, eu falo sobre o fundo imobiliário, o tipo de fundo imobiliário que pode parar de te pagar aluguéis do dia para a noite. Clica nesse vídeo, eu te vejo lá. Um abraço.